Oi, gente! Vocês que assistem as nossas palestras aqui da Sociedade de Educação Espírita da Bahia, no YouTube, eu tenho para vocês um convite especial. Nós voltamos com as nossas reuniões doutrinárias todos os sábados, pontualmente às 17 horas. Nas palestras são os mesmos conteúdos doutrinários que nós compartilhamos aqui no YouTube. Esse conteúdo fica disponível gratuitamente o tempo inteiro para todo mundo acessar na hora que for mais conveniente para você. Então se inscreve no nosso canal, sabe? Compartilha o vídeo, assiste a palestra de quem você quiser, de quem você preferir. São palestrantes convidados, expondo o ponto de vista de cada um sobre o conhecimento espírita, em cruzamento também com outros ramos do conhecimento, né? Com a psicologia, com a filosofia, com a ciência. Então é um prazer ter vocês aqui no nosso canal e também na nossa sede. A gente espera vocês lá. E tem um pedido para fazer. Nós precisamos da contribuição de vocês, em qualquer quantia que seja. A nossa situação encontra-se um pouco difícil em virtude da pandemia, da não realização dos eventos que ajudavam a manter, né, a nossa instituição, a custear as nossas despesas. Então eu vou colocar aqui na tela o Pix da nossa conta para que vocês possam nos ajudar nesse momento, ok? Obrigado e até lá. Pronto. Boa tarde. Estou aqui para compartilhar com vocês os meus pensamentos, o caminho que eu percorri quando me foi dado esse tema. Foi interessante que quando eu fui procurar, eu tinha uma palestra pronta com esse tema, o dever. Mas eu sou uma pessoa inquieta e aí eu li a palestra toda e tudo e tentei ver o que é que eu aproveitaria, até porque eu já sou outra pessoa, mas eu achei interessante, né? Eu fiz, rapaz, 2 vezes, então é uma coisa comigo, né? É um recadinho aí, né? Tenha cuidado com o seu dever, porque... E Roberto brincou, né? Porque você é professora, não vai ser dever, vai ser atividade, porque nada disso, né? Hoje em dia não trabalho mais nessa perspectiva nem de dever, nem de atividade, e sim de investigação e experiência. Mas é isso, né? A gente vai mudando, as coisas também vão mudando. E quando a gente procura, né, a mensagem, a partir de tudo que eu pensei, foi a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, de Lázaro. É uma mensagem linda, é uma mensagem bem curta, mas ela é bem bonita, bem profunda, né? Ele foca mesmo, né, no que ele ajuda, né, para que a gente foque no que realmente é importante nesse dever, porque o dever, enquanto palavra, tem vários significados, mas ele fala do dever moral, né? E aí a gente pensar um pouquinho sobre isso. E aí eu pego, né, a citação das palavras da mensagem para a gente ir pensando juntos. O dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros. O dever é a lei da vida. Encontramo-lo nos mínimos detalhes, como nos atos mais elevados. E aí, né, vem as perguntas. Mas como precisar esse dever? Onde ele começa? Onde ele acaba? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo e termina no limite que não desejarias ver transposto em relação a vós mesmos, né? Então, quando ele traz isso, ele aciona em nós, né, primeiro a questão consciencial. Ele não traz algo assim, 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 como uma receita de bolo, mas ele faz com que nós comecemos a pensar, né, no outro. Então, como a lei de sociedade, né, é uma das leis de Deus, ou seja, conviver com o outro implica nisso aí, ó. O ponto em que ameaçais a felicidade ou tranquilidade do vosso próximo. E termina no limite que não desejarias ver transposto em relação a vós mesmos. Se a gente seguisse precisamente o que é isso aí, não existiriam conflitos, porque a gente respeitaria o outro. Porque quando ele fala assim, ó, em relação a vós mesmos. Mas aí vem uma relativização.
Para alguns de nós, ultrapassamos os nossos próprios limites. Então, tendemos, na relação com o outro, ultrapassar o limite do outro, né? Então, a gente acha normal coisas que muitas vezes afetam o outro, porque cada um, né, tem o seu parâmetro. Mas, mais adiante, vocês vão ver que ele também vai dar, né, a partir de quê? Quais são esses referenciais? Né? Porque senão fica assim, para mim é uma coisa, porque se a gente for estudar moral, ética, a gente vai ver, né, que tem o acordo social, mas tem também a minha perspectiva, né, principalmente a ética. Então, para alguns vai ser de um jeito, porque é depender dos princípios que norteiam a vida das pessoas. Então, a gente está falando aqui para uma plateia espírita, que está dentro de um centro espírita. Então, os princípios norteadores do espírita são os princípios cristãos. Então, a gente já tem uma base. Então, essa parte aí termina no limite que não desejarias ver transposto em relação a vós mesmos, tem a ver com isso. Somos cristãos, temos referenciais cristãos, então a gente tem um grande exemplo que esteve aqui, chamado Jesus, e que nos disse como deveríamos agir, né? Ou seja, com o nosso próximo. Mas ainda temos muitas dificuldades. E vamos pensar juntos por quê. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse do coração. Não tem testemunhas às suas vitórias e não estão sujeitas à repressão suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue a seu livre-arbítrio. Quando eu li isso, eu vi a complexidade que é, né? Porque ele fala que achar em antagonismo com as nossas atrações do interesse e do coração. Ou seja, tem o que a gente veio, né, aprender, o que vem colaborar para a nossa evolução de espírito, não é a nossa evolução de pessoa aqui, que também existe. A gente tem que se ver como espírito. Então, a gente tem que pensar, algo fica em antagonismo, o quê? Os interesses. Quais são esses interesses? Da vida, do cotidiano, né? Por isso que muitos missionários, né, quando vêm à Terra, não constituem família, porque isso vai dividir o interesse. Não tem como, né, você estar à frente de um propósito de divulgar algo e ter uma família. Você vai se dividir, porque vai ter o interesse da família e o interesse de divulgação daquilo do seu propósito. Então, e do coração, porque também nós, quando estamos aqui, temos os nossos desejos, as nossas afinidades, né? Coisas que a gente almeja enquanto encarnado. Então, a gente vai entrar nisso. Mas aí ele leva para uma coisa que eu achei fantástica. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. E aí, quando eu penso em livre-arbítrio e tudo que eu já estudei sobre educação, eu vejo que está muito atrelado ao desenvolvimento do juízo moral. Piaget, pedagogo, esteve aqui conosco, né, encarnado. Ele tem um estudo muito lindo sobre o desenvolvimento do juízo moral na criança. Como é que isso se dá? Ele faz isso a partir de experiências com crianças durante jogos, brincadeiras, que ele vai vendo como é que as relações são estabelecidas, quais são os conflitos que surgem e como as crianças vão resolvendo esses conflitos a partir de tudo que elas aprenderam na formação social delas, em família. E ele vai vendo que algumas coisas vão aparecendo, né? De acordo com o desenvolvimento infantil. Que quando as crianças são muito, muito pequenas, 2, 3 anos, elas usam o recurso do choro, né, e do corpo para expressar. Então, quem trabalha em escola, quem já teve filho, sabe que nessa fase é a fase das mordidas. 1, 2, 3 anos, porque a criança nada disso. A criança ali está desenvolvendo uma estratégia de expressão.
E ela usa essa porque a oralidade dela ainda está em desenvolvimento. Então, ela expressa daquela forma. Então, quando ela expressa a insatisfação dela, ela acaba fazendo o quê? Machucando o outro. Porque ela não tem o que a gente fala, né? Fala assim, essa criança é egocêntrica. É isso. Ela está centrada nela. Ela ainda não tem noção que existe um outro e que o outro tem uma demanda diferente da dela. Ela não tem capacidade cognitiva para entender isso. Então, ela fica ali, focado no brinquedo que ela quer. E se alguém se coloca entre ela e o brinquedo, ela utiliza as estratégias dela. Mas, quando eu trago isso, é porque assim, a gente vai desenvolvendo nessa encarnação estratégias para utilizar o nosso livre-arbítrio, né? Para constituir a nossa autonomia. E para a gente construir essa autonomia é um percurso longo, mas as famílias, as instituições não estão preparadas para isso. Nós não temos uma sociedade que se dedique, né, ao estudo do conflito. A gente viu aí os últimos acontecimentos em escolas, em ataques, o que é que tudo se mobilizou? Vamos colocar câmeras, vamos colocar polícia. Isso não resolve. O controle externo nunca vai resolver. Senão a gente já era uma sociedade resolvida, porque vivemos o controle externo há muitos anos. E a gente percebe isso, e Piaget observa isso, que as crianças vão da anomia, entendeu? Depois vai para a heteronomia para chegar à autonomia. Então, é um percurso que a gente passa. O que acontece é que, para alguns, isso é mais favorecido, as relações tem um adulto experiente que vai mediando e vai dando contorno, e para outros não. E aí, muitas vezes, a gente se torna adulto, mas ainda com estruturas de resolução de conflito de criança. Por exemplo, como eu disse, primeiro é a luta, né, corporal. Puxa o brinquedo, morde. Depois tem outro estágio de resolução de conflito, que é pelo grito. Então, tem um vídeo, né, na internet, num seminário que eu fui, que ela botou que a criança faz, é boi, o outro disse, é vaca. Pode ver no YouTube, é muito bom, é boi, é vaca. E aí o outro fala, é boi. Aí o outro, é vaca. Aí fica, até que um cai duro, gente, desse tamanho, 3 anos. É vaca! Tuf, cai no chão assim, dando o piti, entendeu? Para ele vencer. E aí o outro, quando o outro vê o outro estatelado no chão, faz, é boi. Entendeu? Então é isso. Então eles vão medindo a força, porque eles descobrem a palavra pela palavra, mas continua o foco na força. E isso vem da nossa ancestralidade, né? A gente se descobriu enquanto ser humano, né? E formamos grupos e vimos que tem o que tem a força, tem o que elabora a estratégia da armadilha, e a gente foi, né, enquanto Homo sapiens, se estruturando. Então, o que é que acontece? Depois disso, a gente vai, para a gente ir sofisticando. Mas a gente continua nos debates verbais, querendo vencer o outro a partir disso aí, né? Ou seja, impondo os nossos desejos através do debate verbal. E a gente não chega no nível, muitas vezes, da elaboração da argumentação e da dialogicidade, que é o mais difícil, porque pressupõe também uma estruturação emocional, que muitas vezes a gente não vai construindo, que eu posso discordar do outro, mas eu não preciso brigar com o outro. Discordar não necessariamente significa brigar, significa que ela tem um ponto de vista, eu tenho um outro, pensamos de maneira diferente, mas podemos conviver. Isso não é desenvolvido, infelizmente, em escolas, né? Existem vários pesquisadores no Brasil que estudam isso, né? Inclusive uma delas, que eu admiro muito, Thelma Vinha, ela falou, né, num seminário assim, bem extenso, sobre isso, que a situação das escolas não será resolvida se não começarmos a trabalhar os valores dentro das escolas. E aí que ela vai falar que tudo vai depender dos princípios e valores que vão nortear essas relações. Não adianta um sujeito externo falar, né? E a gente tem que saber que muitas vezes, hoje, os valores estão voltados para como é que se diz? O cultivo da imagem. Eu não sou verdadeiramente.
né? Eu divulgo uma imagem e vocês vão ver, os jovens sofrem desse conflito de mostrar uma imagem no seu Instagram, no seu TikTok, sei lá mais o quê, um perfil talvez idealizado, mas não real. E isso também leva a conflitos e todos os problemas que se estendem, que antes não tínhamos. Sofríamos bullying na nossa época, sim. Sem essa nomenclatura, sim. Mas ele é um estudo que existe, não se estendia até nossas casas, porque não tinha internet. Então, acabava na escola, você chegava nas outras relações e vivenciava como se aquele momento da escola não existisse. Hoje, o que acontece é que a criança é exposta nas redes e aquilo fica. E isso leva a um estresse mental, um estresse muito alto. Então, essas começam com pequenas, que elas chamam incivilidades, ou seja, chuta a cadeira, puxa o cabelo. Isso sempre aconteceu na nossa época. Mas está se sofisticando, porque o nível, né, e os valores são imediatistas. Então, eu levo a faquinha aqui e furo, porque aquela pessoa me desagradou. Eu não consigo elaborar, eu não consigo discordar. Ninguém me diz que existe essa possibilidade. E o meu valor é aqui agora, a vida, sucesso, entendeu? Então, é isso que é preocupante. Então, para a gente chegar a esse ponto de sofisticação enquanto humanidade sob o livre-arbítrio, a gente tem que olhar para como estamos agora, porque é distante. E como ninguém dá saltos, né? Eu percebo que está acontecendo agora, depois da pandemia, um movimento na educação, pequenininho, mas sempre começa pequenininho, mas está, né? Que é justamente olhar para isso. Quais os valores a gente quer? Se a gente quer uma escola, com certeza, muita gente quer, mas outras não, militarizada, né? Onde você segue também um comando, né? Até que ponto isso contribui para que você saiba utilizar o seu livre-arbítrio. Porque a gente tem uma parcela, né, em que estamos no corpo. Então, a gente vai ter que lidar com essa relação com o outro e essa construção da autonomia. Então, é importante que, se a gente não desenvolveu até agora estratégias, que a gente reflita sobre isso. Quais as estratégias? Que isso foi muito interessante. Eu fui para uma palestra só com adultos, mas quais as estratégias que a gente usa quando um conflito surge, né? A gente consegue argumentar, a gente foge do conflito, né? Isso é importante. A gente precisa saber, porque isso tem a ver com como a gente se estruturou na vida. Por exemplo, ela trazia um exemplo que eu gosto muito, que é, tem crianças que estão brincando no parque e tem apenas um baldinho. Tem crianças que vão lá, pegam um baldinho. Outra criança surge, toma o baldinho da mão dela. Ela não faz nada. Tem a outra criança, que a criança vem, toma o baldinho da mão dela, ela vai e toma o baldinho da outra. Senta, não bate na outra, faz nada, mas toma o baldinho da outra. E tem crianças que vão lá, batem na outra para tomar o baldinho, né? Então, a gente tem que ver, porque nenhuma das três é legal. Nenhuma. Porque toda criança, todo adulto agressor também está ali dolorido. A gente desconsidera, mas a pessoa que pega uma machadinha para matar várias, ela não está bem com ela mesma, né? A primeira dor que tem é a dor dela, né? E aí ela externa e acaba machucando muitas pessoas. Então, a gente tem que ver que esse dever, primeiro, é para conosco. Quais são os nossos valores? Se a minha condução está de acordo com meus valores. Se não está, por que não está? Como eu faço para aproximar? Né? Porque a gente tem um discurso muito assim, porque eu não sou Jesus, porque eu não vou aguentar tudo isso. Não, nem ele queria que a gente fosse ele. Ele trouxe um exemplo possível para um ser encarnado nesse planeta. Tanto foi possível que ele vivenciou. Agora a gente tem outras questões que não trabalhadas que fazem com que a gente não consiga, como ele, essa relação tão assertiva, que é outra coisa, né? Tem pessoas que têm uma conduta assertiva sem machucar ninguém. Simplesmente coloca o limite ao outro e diz, não vou permitir que você faça isso. Mas isso tem que ser, assim, nas nossas relações, quem tiver filho, conversado. Quanto mais dialogicidade existe numa família, melhor você vai construindo isso, entendeu? Ou seja, o diálogo como ferramenta. Só que não, a gente
perpetua as ferramentas das quais a gente vivenciou. E ainda reproduz discursos tipo, oxe, apanhei tanto e não morri. Não morreu. Mas tem marcas profundas, mas está em terapia. Não morreu, a questão não é morrer. A questão é que a gente fixa em uma só possibilidade. Ou seja, por esse recurso a gente, o livre-arbítrio é algo tão mais amplo e a gente está fixado, em uma só forma. Vou continuar aqui. Pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando a ignorância dos seus efeitos. Eu achei isso perfeito, isso está na mensagem. Ou seja, a sabedoria divina é tão maravilhosa, que é nesse momento que somos todos iguais. A gente não quer tanto ser igual, a gente é igual, sim. Na dor. A gente até brinca isso, vai todo mundo morrer, vai todo mundo para debaixo da terra. Vai, Esse corpo, ele é perecível, ele é transitório. E essa igualdade em face da dor é para que a gente, no momento da dor do outro, a gente consegue enxergar. Só que a gente não consegue. Porque muitas vezes a gente continua aquela criança egocentrada, ou seja, eu não me desloquei, eu não exercitei isso durante a infância e adolescência e ainda estou centrado em mim. Então eu consigo ver que eu não estou bem, eu consigo ver meus problemas, mas eu não consigo ver o outro e que o outro tem um problema e que quando eu falo isso ele está numa vulnerabilidade tão grande que aciona coisas que ele não queria e um conflito surge. Então, na verdade, eu achei assim, quando eu vi isso, até grifei a igualdade em face da dor. E é isso. Não tem riqueza que impeça alguém não sentir dor. Não tem nada no mundo. Todos nós encarnados sentiremos em algum momento da nossa vida dor. Quer seja física, quer seja moral, quer seja espiritual. E para mim, isso demonstra a grandeza do nosso Pai. Um Pai extremamente justo e bom, porque ele não elegeu alguns, como algumas religiões falam, tem os eleitos. Não tem eleito. Todos são filhos de Deus. Nós aqui, os nossos irmãos da Umbanda, do Candomblé, Adventista, Pentecostal, católicos, todos estamos na mesma condição, vulneráveis à dor, E a gente vê quando vem uma pandemia, que é outro recurso, A gente vai viver na doutrina espírita, tem, a lei de destruição. Então, quando vem uma pandemia, nos coloca naquele lugar. Paulo Gustavo morreu, assim como tantos outros, mesmo tendo mega ultra recursos, aparelhos, tudo que foi possível foi feito por ele, porque ele tinha. Mas ele morreu. Porque é isso. Era aquela etapa dele. Isso que é a justiça de Deus. Não é injusto, é justo. Todos sofrem dores, e todos, em algum momento, vão morrer. E aí, esse percurso, como a gente está caminhando, é que a gente deve ficar bem atento. O que é, pois, agir por dever? Agir por dever é agir em função da reverência pela lei moral. E a maneira de testar se estamos a agir assim é procurar a máxima, ou o princípio com base no qual agimos. E aí eu trago para vocês alguns princípios que nos foram apresentados no cristianismo, Jesus nos trouxe, e que a gente tem que ver, que é o princípio maior de todos, o amor, a verdade, a justiça, a gratidão, a honestidade, a humildade e a lealdade. Esses são alguns princípios que, quando estamos em uma situação de conflito, em uma situação de relação, devemos nortear a nossa ação. Não é o outro, não é eu não sou Jesus, porque não somos mesmo, mas o quanto de amor tem na minha ação agora? Não tem nenhum não, estou chateada, quero nem saber, pronto. Você tem que saber, não é que quando eu falo isso, é que a gente já está na situação da vivência plena do amor. Pelo contrário, a gente tem que ver em qual vivência a gente está.
para ir construindo uma nova vivência. Porque uma coisa que eu acho maravilhoso é, a gente acredita em alguns princípios espíritas, que são esses aqui. Existência de Deus, imortalidade da alma, reencarnação, esquecimento temporário das vidas passadas, comunicabilidade dos espíritos, fé raciocinada, lei da evolução, lei do amor, pluralidade dos mundos habitados. Se a gente acredita nesses princípios, porque além dos princípios cristãos que eu mostrei antes, a gente acredita nesse. E aí torna algo mais complexo ainda. Então, nosso livre-arbítrio deve ser sempre norteado por isso aqui. Existe um Deus. Pronto. Então, a gente sabe que existe um Deus e que esse Deus não é um Deus de vingança. Não é um Deus de eleitos, porque a gente tem a fé raciocinada. A gente sabe que é um Deus de amor, que é um Deus de bondade, que é um Deus de justiça. A gente sabe que somos imortais. Então, a imortalidade nos traz também uma bondade, uma generosidade dessa divindade, que nos permite várias oportunidades. Por isso que os espíritos fazem analogia da vida com a escola, né? Ou seja, temos várias oportunidades na própria vida de refazer, como em várias vidas. Ou seja, não é aquela noção anterior que às vezes a gente teve em algumas religiões que tem até hoje. Ou seja, eu morro, fico esperando um juízo de bom ou ruim, um céu ou um inferno. Não. Aqui a ideia é, somos imortais, estamos estagiando nesse momento e temos como referência aqueles princípios anteriores, né? Amor, verdade, justiça, gratidão, honestidade, humildade, lealdade. E acreditamos que somos imortais. Temos a reencarnação, ou seja, já vivemos coisas. Então, não é neutro. Então, quando eu olho para alguém que eu antipatizo, pronto, eu considero o quê? Posso ter tido uma experiência não muito boa. Mas aí temos duas opções. Permanecer na experiência não muito boa ou reconstruir essa experiência. Pronto. Fui convidada a estar convivendo hoje com vocês aqui na CEB. Eu tenho duas possibilidades, né? De reiterar os ódios passados ou começar a semear amizades. Para a gente não ir para o ideal. Somos todos amigos e irmãos. Não somos. Somos pessoas e espíritos em construção. E aí, qual é o nosso apoio? Ó que Deus maravilhoso. O esquecimento temporário das vidas passadas. Que algumas pessoas, se soubesse, matava, estrangulava de novo. Porque o outro lhe matou. Bem naquele ponto que você já estava no auge, o outro veio, puxou seu tapete. Você ia conviver? Não ia, gente. Se você soubesse que desde aquele bebezinho que você está acolhendo naquele momento, acabou com sua vida passada. Você não ia conseguir administrar essa informação, né? E nutrir pelaquele ser um amor. Essa é a oportunidade, refazer as relações. Eu, como mãe, acho que a maternidade me trouxe a oportunidade de experienciar o amor. Não o amor pleno, idealizado, mas um amor mais desapegado. Um amor pela criatura. Seja ela o que ela for. Escolha ela o que ela escolher. Eu vou continuar amando, né? Meu filho fez várias perguntas. E se eu fosse isso, se eu fosse aquilo? Eu ia continuar amando. Você ia estar em desacordo com os meus princípios e valores, mas isso não interfere no meu amor. Como Deus nos ama, Ele sabe que a gente é imperfeito. E não diminui o amor, porque o amor, ele não pode estar na medida do que o outro vai me dar de volta. Ele está em si. As pessoas, os grandes exemplos da humanidade que revelaram esse amor, mostram isso. O amor está na vivência em si do amor, e não no, se o outro me der depois, aí vira amor. E aí a gente tem outro recurso que eu acho fantástico, a comunicabilidade dos espíritos. Né? Nós escolhemos isso. Tem outras pessoas que estão lá fora, que brincam, ou o fantasma passou por aqui. Deus é mais, não quero nem ouvir. Eu não quero nem ouvir. Lídice, pare com essa brincadeira. É mentira. Tá bom, você não quer ouvir, tudo bem. Mas os espíritos estão aí. E quando a gente traz eles, ou eles, né, são vistos por nós, significa que a gente tem um compromisso com esses espíritos. Ou seja,
A gente acredita que vamos nos reencontrar com eles. E a gente tem que ir de novo para esses valores. Como você gostaria de ser tratado se você estivesse sem o seu corpo, num processo de dor profunda, e precisasse dar um recado para uma pessoa que você ama? Você gostaria que tivesse um interlocutor? Então é isso. Então o convite de nós, médiuns, é ser esse interlocutor, né? Ou seja, é comunicar uma dor, uma saudade, uma raiva, um amor, tudo isso, né? Então, se a gente acredita nisso, a gente também tem que pensar nessas relações, né? Nesse dever para com esses irmãos que foram um pouquinho antes da gente, né? A gente está nesse momento que a gente está aqui, mas já estivemos também no plano espiritual. A fé raciocinada, que nos apoia, né, a olhar as coisas com calma, analisando as coisas, não sendo só no rompante da fé sentida, que é muito importante, e a lei da evolução, ou seja, a gente está aqui para evoluir. O que é que Deus faz? Nos dá o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é um exercício que a gente tem para trabalhar o nosso dever. Porque senão ele vinha com kit e dizia, é assim. E qual é o aprendizado? E qual é o mérito? Então a gente tem que ver, e ele dá o referencial. Tem a ver com o limite do próximo, tem a ver com isso e isso. Ou seja, Jesus vai trazendo algumas referências. E depende da gente, ou seja, exercitar esses valores. E aí a gente pensa também que a gente tem vários mundos habitados, que esse não é o único. Então, para a gente não estar nessa arrogância também, né? Que somos os únicos no universo. Ou seja, tem muitos espíritos que ainda estão mais atrasados que nós e que talvez a gente vá ajudá-los. E tem muitos que estão adiantados, mas todo mundo só quer estar adiantado. Isso é um fenômeno. Não é à toa que a nossa sociedade está do jeito que está. Muito acelerada. Porque todo mundo quer adiantar. O povo quer botar o filho... Não, ele tem 2 anos, mas ele acompanha o 3. Tá bom, vamos botar para acompanhar. Aí já é isso. Eu vejo ansiedade. Acompanha em uma parte. Não somos só cognitivo. Somos mais. Mais do que isso. Somos espíritos. Né? Mas a gente vê só o terra-terra. E aí vai acelerando, vai acelerando, vai acelerando. E desconsidera, né, que estão muitos mundos e que talvez sim, a gente com isso aqui que a gente já conseguiu, a gente vá para algum planeta compatível com a gente e ajude. Porque a gente só quer ir para o sublime. Não, né? A gente não é sempre o plus. Talvez a gente dá um pouquinho. Esse é um exercício também, né? Para o outro. O que nos diz a codificação? Aí eu peguei um trechinho do Livro dos Espíritos e um trechinho do Evangelho. O homem não conhece os atos que praticou em suas existências pretéritas, mas pode sempre saber qual o gênero das faltas que se tornou culpado e qual o cunho predominante do seu caráter. Bastará então julgar o que foi, não pelo que é, e sim pelas suas tendências. Então, gente... Não precisa o outro dizer nada a gente. Não tem nada a ver com o outro, gente. O outro é uma possibilidade da gente se relacionar, da gente se entender, né? E a psicologia vem nos dizer que é a partir dessas relações que muitas vezes a gente projeta coisas, mas é que também a gente vai entendendo, né? E refletindo também as relações que a gente vivencia. Então, na verdade... Para a gente se enxergar verdadeiramente, enquanto espíritos, a gente tem que ver as nossas tendências. E isso é um exame consciencial. E ele tem que ser ativado sempre para que, toda vez que nós tenhamos que tomar uma decisão, a gente não se deixe levar pelas tendências pretéritas, porque elas estão em nós. E tudo aquilo que a gente não conhece... acaba tomando conta. E tudo aquilo que a gente dá luz, que deixa de estar na sombra, a gente consegue lidar melhor. Então, é muito bom reconhecer a raiva que se tem, a dificuldade em dialogar, para que isso não se torne o comum, o ordinário na nossa vida. Não sei dialogar e vai... Não, pronto, eu não sei. É ótima essa consciência, eu não sei. Vamos construir. E se permitir... vivenciar essa construção, né? Porque se a gente só está se dando conta agora,
Maravilha, estamos nos dando conta. Agora é esse exercício de acolhimento com o que a gente ainda não construiu, né? Mas a gente vê as nossas tendências. A gente tem que parar de ficar atento às tendências do outro. E Jesus já deu esse toque também. Ele deu vários, né? Olha, o argueiro, não fica olhando para o argueiro, entendeu? Porque você tem uma trave, mas você está ali só olhando o argueiro do outro. Então, a gente tem que, em vez de estar preocupado com as tendências que a gente vê no outro, perguntar, será que eu estou vendo essa tendência porque eu tenho? Será que é isso? Vou observar. Não, é diferente, porque são pessoas diferentes. Mas se você vê tanto a tendência no outro, é bom você fazer o exame de que, como essa tendência se manifesta em você, já que você enxerga tanto naquele outro. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações infelizes. Então, a transformação moral não é algo que vai ficar patente socialmente. Claro que se você vai mudando e isso vai impactando, né, nas relações, vai se tornar visível. Mas tem muitas coisas que são internas, que o outro não vai tomar conhecimento e que para você foi um ganho espetacular. Ou seja, você não está mais repetindo o padrão que você vivenciou a vida inteira. Você já está refletindo sobre esse padrão e está tentando fazer diferente. O que eu queria quando eu busquei a doutrina? É importante a gente pensar sobre isso, né? Porque não é à toa, a gente não vai parar em um lugar por acaso, né? O acaso, na verdade, nada mais é do que uma inteligência, né? Uma sincronicidade que existe, né? E Jung estuda muito sobre esse processo de sincronicidade. Ou seja, as coisas não acabam, começam, você encontra pessoas por acaso. Não. Algo faz com que, e esse algo se chama fluido cósmico universal, onde a gente impregna coisas e a gente também absorve as coisas que estão impregnadas nesse fluido, né? E nesse fluido a gente acaba, né, sendo levado a um lugar ou sendo atraído para a convivência com algumas pessoas. E eu acho que, eu vou ler um pedacinho aqui, há pessoas que jamais questionam sobre essas coisas, porque não querem saber nada sobre si mesmo. Pensemos bem, reflitamos. Sentir e viver a vida interior é muito mais do que ficar pensando nela, né? A gente pensar o que nos levou e o que eu tenho a aprender com isso, né? Porque tem a ver com esse processo de autoconhecimento. E a gente só vai usar bem o nosso livre-arbítrio se a gente se conhecer. Não tem como a gente ter um poder, porque é um grande poder, o livre-arbítrio, se a gente não sabe quem a gente é, por que a gente está aqui e o que a gente quer, né? Necessitamos tomar uma atitude de observação interna e externa, de atenção perceptiva, junto com o anseio de encontrarmos o nosso verdadeiro lugar na vida, de entendermos o sentido das coisas que nos acontecem, visto que tudo tem um significado implícito. São duas citações de Hamed, depois vocês vão ver do livro que eu retirei. Então, na verdade, a gente tem que estar nessa percepção. E é muito importante essa regulação interna, né? Quando eu falo de autonomia tem a ver eu tomar uma decisão a partir dos meus valores e princípios. E não regulado pelo olhar do outro. O outro não vai regular. Porque muitas vezes a gente deixa de fazer coisas porque fulano vai dizer. Então, não foi sua escolha. Você está fazendo porque fulano vai dizer que você fez aquilo. Então, ainda é um processo de heteronomia. Ou seja, a gente, quando criança, a mãe fala, não pegue, porque senão você vai apanhar. A criança, então, não faz aquilo, não porque ela não acha certo, não é uma regulação interna, é externa. Ela tem medo de apanhar, ela tem medo da punição, ela tem medo do castigo. E somos uma sociedade da punição e do castigo. Vide hoje o que a gente faz nas redes sociais, os cancelamentos. Então, quando algo não está de agrado, cancela, aquela pessoa cometeu um deslize que todos cometem, oxe, a pedra virtual já foi lançada e acabou. Aquela pessoa, né, sofre profundamente, mas é isso. Quando a gente vê isso, nada mais é o que somos. Porque assim,
Eu não. Sim, gente, mas a gente não está desmisturado, não. A gente está aqui, né? A gente é isso. A gente pode estar escolhendo outras coisas, mas enquanto humanidade estamos nessa vibração. Senão a gente não estava aqui. A gente, enquanto humanidade, está vibrando nisso, né? Então a gente tem que pensar quantas vezes a gente cancela mentalmente, quantas vezes a gente deseja que a outra pessoa se exploda mentalmente, né? Porque tem esses processos. Esses processos também fazem parte do nosso livre-arbítrio, porque existe uma regulação do nosso pensar, sentir e agir. Então, a gente não revelar não significa que não existe. E aí, o que é que acontece? A gente atrai o quê? Espíritos semelhantes. E depois diz que eles são obsessores. Não, gente. Eles são atraídos por algo que a gente tem, por algo que a gente acredita, por algo que a gente nutre. Às vezes por ignorância, às vezes por dores profundas, às vezes por reprodução de aprendizados familiares, às vezes por reprodução de coisas de outras vidas, que a gente vai no automático, né? Eu acho que o convite ao dever é o dever de cuidar de si mesmo e de se ver enquanto espírito imortal. Porque senão a gente faz um recorte, essa encarnação. Então, vou cuidar de Lídice. Não, não é Lídice. Lídice é essa encarnação. Né? A gente tem que cuidar da gente, porque essa é uma etapa, vai vir outra. Né? Então, o que é que a gente conquistou? Então, é importante a gente parar e pensar, o que é que eu já conquistei? O que é que eu já conquistei de meu, espiritual, que eu vou levar, que ninguém vai tirar? É isso que é importante. É esse o dever que a gente é convocado, né? É o dever para conosco, para com as nossas vitórias íntimas. Ninguém presencia, né? É íntimo mesmo. E a gente tem que saber que não é importante que o outro presencie, até para a gente fortalecer a nossa autonomia, né? Porque muitas vezes também a gente fica nesse processo alimentando muitas pessoas que querem regular as nossas vidas. Até porque, se a gente tem esse processo de projeção, ou seja, muitas vezes queremos ser pai, mãe dos outros, orientadores, e não é, né? Estamos juntos, né? No espaço hoje que eu trabalho, a gente fala para as crianças que somos companheiros de aventuras, né? A gente não está ali num lugar de quem vai passar o conhecimento, porque isso é uma ilusão. A gente vai permutar, porque a criança, ela está iniciando, sim, o percurso dela, mas não significa que ela não tem inteligência para, inclusive, ressignificar esse mundo. Então, se a gente não acredita nisso, então, para que reencarnar? Né? A oportunidade é essa. Vem um novo espírito que vai ter uma oportunidade de olhar diferente para um contexto que, às vezes, está o mesmo há muitos anos. E aí, vem... O cumprimento do dever é matéria básica num curso de espiritualidade. Quando não se consegue ser fiel no pouco, não se poderá ser fiel no muito. Então, não adianta a gente querer se comparar a grandes ícones, a grandes feitos, né? A grandes pessoas. Não, eu acho que a gente tem que ver o básico, o pouco que a gente está conseguindo, né? Valorizando isso, vendo, sem esperar, como é que se diz, valorização externa, aplausos, né? E vendo se a gente está cumprindo esse dever para conosco, para a nossa evolução. É nossa, não é do outro. A busca de uma vida de espiritualidade passa pela satisfação das obrigações comuns. Ninguém pode descobrir o reino sem satisfazer o débito com a terra. O direito, pois, que mais se deve exercitar é aquele de cumprir o próprio dever. Isso quem eu retirei do livro de eu esqueci o nome dele. Aquele Yogin. E você é existência. Isso mesmo. Então ele fala desse dever para conosco, né? E que isso é o mais importante. Dentro desse dever, quando a gente encarna, a gente tem família, a gente tem trabalho, a gente tem as relações. Mas, na verdade, tudo isso é para que a gente trabalhe conosco. Porque se fosse coisas, né, juntinhas, a gente... Não, cada um desencarna no momento que tem que desencarnar, cada um sintoniza com o nível de sintonia
individual. Então, na verdade, é muito mais entre você e Deus. Já dizia Madre Teresa de Calcutá. No final, sempre é entre você e Deus. Então, é muito mais uma regulação de um pai amoroso que lhe dá a oportunidade, que lhe sustenta, que lhe dá como ferramenta várias possibilidades reencarnatórias, né? O convívio com pessoas que vão nortear a sua conduta, ou seja, eu vou agir com outro, mas eu vou regular porque eu não vou fazer isso com ele, porque isso me dói. Mas muitas coisas não me doem, mas doem o outro. Então a gente tem que saber isso, né? A regulação tem que também ter essa sensibilidade, porque a gente cultiva muito isso. Não bata nele. Você gosta que bata em você? Eu trabalho em escola, a criança vira e faz, eu gosto. Então, na verdade, o que ele está dizendo ali é que, na verdade, o parâmetro é, olha, não bata no outro, porque o outro não gosta. Não importa se você gosta. O outro está te dizendo que você bateu nele agora e ele não gostou. Então, a gente não vai fazer algo com o outro porque o outro está dizendo não. A gente tem que exercitar isso. Muitas vezes a gente não exercitou na infância. Então, a gente apanhou no sentido literal e a gente apanhou da vida no sentido metafórico. E a gente acaba achando que isso é normal. Eu aguento, já tomei tanto da vida, eu aguento. Mas isso não dá o direito a ninguém vir de lá e dar a chapuletada. Não dá, não dá. Mesmo que eu me coloque num lugar de passividade, isso não dá o direito ao outro, né? As conquistas que a gente está tendo com as mulheres, com os direitos das pessoas pretas, com os indígenas, é isso. Não temos o direito, não temos. Vamos partir desse pressuposto. Não vamos colocar no lugar. Não temos o direito. O outro tem o direito, como nós, de ser tratado bem. De a gente seguir aqueles princípios que a gente viu lá. Amor, justiça, lealdade, humildade. São esses os princípios. Não vamos questionar, né? Porque muitas vezes a gente não tem a empatia suficiente e a gente acaba fazendo porque a gente já aguentou mesmo e aí? Sobrevive todo mundo. Desistir de somente aparentar propósitos de evangelização, mas reformar-se efetivamente no campo moral, não se submetendo a qualquer hábito menos digno, ainda mesmo quando consagrado por outrem. Porque é isso, a regulação é interna. Então, eu que vou saber se é menos digno ou não. O outro pode dizer o que for, isso aí é o outro que vai ter que trabalhar a regulação dele sobre a vida do alheio. Mas nós temos que saber, o meu ato agora está sendo digno? Não está? Porque nesse momento eu estou tão tumultuada e atrair esses espíritos? Por quê? Porque a gente às vezes acha, fica muito ainda como lá na Grécia, né? Os deuses e eu sou só um joguete. E eu comecei falando sobre o dever e o livre-arbítrio. Então não tem um joguete, nós temos o livre-arbítrio, né? De dizer para, de dizer não quero, de dizer... Então, só que tudo isso tem uma consequência, né? Então a gente tem que saber qual é o hábito que é menos digno, sem precisar da regulação externa. Afastar-se de aparências e fantasias, consagrando-as às conquistas morais, que falam de perto a vida imperecível, sem prender-se ao convencionalismo absorvente. A gente tem que ter cuidado com isso, né? Muitas vezes, como eu disse, né, pela nossa educação, tendemos a virar uma massa, né? E todos irem... E não ter essa individuação, né? Essa utilização do seu próprio referencial e valor para emitir opinião sobre algo, né? Isso é muito difícil, porque quando eu me posiciono, isso vai ter um impacto, seja na minha família, seja no meu trabalho, seja no centro espírita, seja na sociedade, né? Quando eu digo que eu sou isso... Né? Quando eu afirmo que hoje eu não acredito na educação tradicional, porque eu não acredito, isso tem um impacto social, porque tem várias pessoas que acreditam e querem, mas eu hoje, na minha consciência, no meu aprendizado, não quero isso. Né? Não quero estar dentro de um espaço assim. Eu quero estar dentro de um espaço, trabalhando com o que eu acredito, e fui em busca disso, que a gente tem que partir das relações com as crianças pelos valores, pela vida, a vida. A gente tentou transformar a escola num lugar separado da vida. A vida é isso. Se a gente ensinasse nas escolas essa convivência,
Entendeu? Estaria diferente. É obrigação, não se trata de obrigação, se trata que estamos convivendo. Então, se a gente faz da convivência melhor, vai ficar tudo melhor. Não é assim, obrigação. Não é obrigação. A gente vivencia um pequeno núcleo, que é a família social, depois tem a escola, outro núcleo social. A gente tem que trabalhar as relações na família, na escola. Desenvolver novas formas de atuar no mundo, porque isso chega no todo. Não é só aquilo. Chega no todo, reverbera no todo. Entendeu? E a gente, mesmo espíritas, ainda age como se só fosse ter impacto em Salvador. Não é. O impacto não é só em Salvador. Porque a gente acredita que existe um fluido, né? Então, o impacto não é só em Salvador. Então, os nossos desejos, os nossos anseios têm um impacto geral. Não é à toa que na Ucrânia está tendo guerra agora. A gente está em Salvador, mas está acontecendo guerra. Significa que todos nós aqui somos espíritos belicosos, espíritos raivosos, espíritos que ainda não conseguem resolver pela argumentação. Senão, no nosso planeta não estava países em guerra. Então é isso, ainda queremos convencer pela força, pelo domínio, como quando éramos homo sapiens, da mesma forma. Então a gente avalia o quanto a vinda de Jesus pouco impactou. Se a gente pensar que ele já veio, gente, essa mensagem já chegou a muitas pessoas e o mundo hoje, agora, nesse momento, está em guerra. Não é a Segunda Guerra Mundial. Não, agora a Ucrânia está lá, a Rússia, entendeu? Querendo. Então é isso. Então, na verdade, a gente finge que a gente está aqui e que eu nunca vou parar. Eu não posso desencarnar e parar na Ucrânia. Nunca. Entendeu? E, na verdade, podemos, né? O que nos leva a estar aqui ou estar na Ucrânia, né? São os aprendizados. O retorno à condição de desencarnado significa retorno a uma consciência profunda, né? A gente não tem mais esse véu corporal que nos impede de lembrar as outras vidas, onde nós, nesse momento, só podemos identificar as tendências. Quando a gente desencarna, a gente se defronta com nós mesmos, enquanto espírito. Então, aquilo que a gente via como uma tendência, na verdade, é um padrão que a gente vem repetindo há muitas e muitas vidas e tivemos a oportunidade de estar aqui para fazer diferente. Quando a gente coloca uma criança na escola, é isso. A gente quer dar novas possibilidades, ampliar repertório. A mesma coisa. Quando a gente reencarna, é para que a gente tenha novas possibilidades, que a gente tenha novos repertórios. Quando eu entrei há 18 anos atrás, pouco menos, na terapia, eu lembro que foi uma pergunta do meu terapeuta, porque eu estava indo, e eu dizia a ele, porque eu quero fazer tudo diferente. E como eu não quero morrer, como eu não vou me matar, eu quero, meio que zerar tudo e começar, né, diferente. E é isso. Inclusive, na própria vida, a gente tem essa oportunidade de, não, eu não quero. Esse padrão está me incomodando muito, eu estava em sofrimento profundo. Porque para algumas pessoas, alguns padrões incomodam bastante, mas a pessoa continua vivenciando aquele padrão. Porque não é algo tão consciente, porque não é algo tão fácil, porque aquilo está enraizado com outras coisas. Então, a pessoa continua perpetuando um padrão que causa a ela própria um sofrimento profundo, porque ela não sabe outras formas. Então, a terapia vem como essas outras formas, né? Mas tem pessoas que não querem fazer terapia, mas elas podem fazer um processo pessoal desse autoconhecimento. É mais difícil, é mais desafiador, porque a gente tem uma coisinha linda chamada ego, que nos protege da gente mesmo. Então, como ele nos protege, ele não deixa a gente acessar algumas coisas que vão acionar momentos de dores profundas e reflexões. Então, o terapeuta é aquela pessoa que vai ter um momento que ele joga uma frase que você fala, é mentira que ele está fazendo eu pensar sobre isso. Não é possível. E aí você entra em contato com aquilo que você não quer entrar, você a princípio rejeita, não quer, até que você se permite, e aí quando você se permite e vai dando acesso, você vai cuidando, e não é rápido. Então vai voltar de novo, você vai dizer, meu Deus, de novo.
Meu Deus, eu pensei que estava tudo resolvido, que a gente quer assim. A gente quer, na verdade, um comprimido, sumiu. E não é. Eu acho que, na verdade, assim, o que eu acho belíssimo na doutrina espírita é essa oportunidade de aprendizado. Eu sou uma pessoa que amo aprender. Aprender, para mim, é algo... Ai, que eu fico assim, seja sobre conhecimentos, seja sobre coisas da vida, aprender com uma criança, reconsiderar coisas, eu acho isso fantástico. Então, pensar que essa é só uma oportunidade, que eu vou ter outra, que eu vou ter outra, que eu vou ter outra, para mim é fantástico. E que eu já tive várias, então para mim é bom demais, né? Então eu acho que a gente deve agora pensar um pouquinho, por que não cumprimos com o nosso dever, né? Porque a gente tem acesso a muitas informações, porque a gente tem acesso a momentos reflexivos como esse agora, que a gente tem acesso a alguns que querem a terapia, mas a gente não cumpre com o nosso dever. E aí eu pego um autor que eu gosto muito, que tem muita afinidade, chamado Hamed, no livro Renovando Atitudes, né? E ele fala: nenhum ser humano deseja ser infeliz intencionalmente, pois nenhuma criatura ousa fazer alguma coisa de propósito a fim de que venha a sofrer ou se tornar derrotada. Isso é real, gente. Ninguém quer. Mas, como eu disse, às vezes um mecanismo inconsciente nos leva a essa repetição, né? Mas não é intencionalmente. Ninguém quer sofrer intencionalmente, né? Pelo contrário, a gente faz mecanismos e voltas no processo terapêutico para não sofrer. Então, não é intencional, mas às vezes a gente vai, né, como analogia, o nosso querido Édipo, a gente vai de encontro ao sofrimento. A gente vai querer descobrir quem foi, que fez e aconteceu como Édipo. E aí, o que é que acontece? Ele é filho do cara, do rei e da rainha, e é aquele que volta e que vai acabar tomando esse lugar do pai. Porque ele não sabe o que é pai, porque descontextualizou tudo, né? Porque teve uma pessoa que achou que ela podia controlar. E muitas vezes a gente age assim. A gente acha que a gente vai poder controlar se a gente modificar algumas coisas de lugar. Só que o mundo dá uma rasteira na gente, porque mostra que a coisa acontece independente da nossa neurose de controle. Quando agimos erroneamente, é porque optamos pelo que nos parecia melhor, conforme a nossa visão, visto que todos os nossos comportamentos estão alicerçados em nossa própria maneira de perceber a vida. Então, por isso que eu, no começo, falei de autonomia, falei de livre-arbítrio e falei de valores. Então, é essa maneira que eu tenho, que eu me constituí nessa encarnação, com a minha bagagem de outra, que faz eu ver de determinada maneira. E como eu não desenvolvi nessa encarnação estratégias de ampliação de repertório, de relações, eu fico repetindo o meu ponto de vista e endurecido. Não, mas eu penso assim. Não, mas eu não flexibilizo, porque flexibilizar significa entrar numa zona de desconforto. Entrar numa zona de desconforto significa que em alguns momentos o outro vai aparecer muito ameaçador. E, na verdade, é esse exercício, né? Quanto mais a gente se desloca de lugar, mais a gente experimenta desconfortos e percebe que não é tão grande, que é só um desconforto, né? Porque não vamos também fingir que não vão existir desconfortos. Vão, mas são temporários, né? É isso também, a gente tem tanta ansiedade, mas são temporários, a gente não vai ficar naquele desconforto permanente. Sócrates afirmava que ninguém que saiba ou acredite que haja coisas melhores do que faz ou que estão ao seu alcance continuará a fazê-las quando conhece a possibilidade de outras menores. Então, acalmemos, né? Vamos nos acolher. Ainda não sabemos fazer coisas melhores. Então, hoje, o convite é: qual dever temos conosco, que a gente ainda não pratica? O que é que a gente pode fazer pela gente mesmo, que vai melhorar a nossa relação com o outro, que vai melhorar a nossa relação conosco, né? E que vai ter impacto, né, nas nossas relações. Então é importante isso, entendeu? A gente não sabe, é por desconhecimento. Quando a gente fala por ignorância, a gente não sabe. A gente tem, muitas vezes, uma fixação em determinados jeitos que a gente conduz a nossa vida.
o que nos leva a uma conduta moral distanciada da moral cristã, né? Eu me fiz essa pergunta. O processo da evolução se faz da inconsciência para a consciência, do estar para o ser, da razão para a intuição, do transitório para o permanente. Somos almas com traços de caráter ainda diminutos em relação à autoconsciência, porém destinadas a uma lucidez interior cada vez maior rumo aos mundos superiores espalhados pelo universo. Então, na verdade, tem a ver com isso. Temos traços de caráter ainda diminutos, estamos distantes de uma autoconsciência. Mas não é porque não estamos distantes que a gente não vai exercitar, porque a gente só vai se aproximar do ideal, ou do que queremos, ou do que estamos predestinados, que é a perfeição, se a gente fizer, como ele disse, né? Se a gente consegue no menos, a gente consegue no muito. Então, se a gente consegue nas pequenas coisas, a gente vai reverberando. Então, na verdade, tem a ver isso. Como é que eu estou me conduzindo? Primeiro, aqui com meu parceiro. Está em 2, pronto. Depois eu vou ampliar em minha família, como é que está. Depois eu amplio, como é que está isso no minhas relações de trabalho. E como é que está nas minhas relações nos outros lugares que eu frequento. Então, a gente tem que ver assim. E são nessas pequenas atitudes que a gente deve buscar o nosso dever a partir do referencial que a gente escolheu, né? Um dever pautado numa conduta de amor, de tolerância, de humildade, né? E de justiça também. Saiamos, portanto, do estado de dormência, inconsciência e imobilidade espiritual em que transitamos e despertemos nossos potenciais internos. Quando despertamos nossa consciência, transformaremos o mundo em nós. E então perceberemos que não era propriamente os nossos conflitos que nos incomodavam, e sim nossa maneira de vê-los. Eu acredito piamente nisso que Remédio falou, né? A forma como vemos as coisas, né? E essa transformação do mundo dentro de nós é o desafio. Mas Jesus já falava disso, né? O reino de Deus é como... E a gente tem até um palestrante que sempre nos lembra disso. O reino de Deus é aonde, gente? É aqui, é em nós. A gente está construindo o reino de Deus em nós. A gente está se preparando, né? A gente é o quê? O terreno, que é onde vai colocar o quê? A semente. Então, se nós somos o terreno, a gente tem que ver, transformar o mundo em nós como é que está esse terreno? Como é que eu estou adubando ou não? O que é que eu estou fazendo para que ele venha se tornar um terreno menos pedregoso, menos espinhoso? O que é que eu estou fazendo? Eu estou olhando para ele, eu estou negligenciando, eu estou deixando para depois. Então, na verdade, eu volto a repetir, é entre nós e Deus, né? É um convite de um Pai amoroso que sabe do nosso potencial e sabe que nós estamos em processo. Deus não nos exige, quem nos exige somos nós, né? Porque não são propriamente os nossos conflitos que nos incomodam, e sim a nossa maneira de ver. Ou seja, como a gente vê o conflito, isso tem um impacto. E esse como a gente vê tem a ver com a educação que tivemos nessa existência. Sim, tem a ver com os referenciais que tivemos nessa existência, sim. Mas só atraímos esses espíritos, pais e mães, para nos educar por afinidade. Então, também não somos vítimas. Para dizer assim, tá vendo? Vim com um pai miserável, uma mãe miserável. Não. Se veio, é porque é um convite para ambos aprenderem. Não é só porque é pai que vai ensinar e não é só porque é filho que vai aprender. O processo como eu disse, é mútuo, né? A gente aprende e ensina o tempo todo. Então, o que nos falta? Quando não visualizamos os nossos erros, não admitimos que somos nós que produzimos as nossas dores. Quando não percebemos que os nossos inimigos residem em nossa casa mental, apontamos os outros como a causa de nossos dissabores. Quando não permitimos mudança no mundo interior, exigimos a mudança no mundo exterior. Quem se conscientiza do processo das leis divinas, entende a dor e encontra seu valor de contribuição para o engrandecimento da própria existência. Todas as experiências, positivas ou negativas, nos ensinam algo. Basta estarmos dispostos a aprender.
Nossas escolhas podem nos livrar ou não do cárcere, da escravidão emocional. De novo, as nossas escolhas. Quando a gente fala de escolha, a gente está falando de livre-arbítrio. Então, na verdade, é um processo que a gente deve ter paciência conosco, porque ele está acontecendo, não é de uma hora para outra, né? E o que falta é isso, a gente perceber que somos humanos, que erramos, mas que temos esse potencial da reconstrução, inclusive agora, nesse momento, nessa vida. E isso que é lindo, ou seja, não precisamos esperar, né? É um Deus de tanto amor que é aqui, agora, a partir do momento que você se predispuser, você se permitir, você permitir, né, que Deus, né, lhe dê esses sinais que está nesse momento de transformação. Eu sinto que muitas pessoas viram, não foi uma coisa fácil, a pandemia a gente viu como algo negativo, mas a gente não pode desconsiderar que foi algo transformador, né? E ali fala, né? Positivas ou negativas nos ensinam algo. E eu acho que a pandemia ensinou bastante, bastante mesmo. Assim, acho que se não fosse a pandemia, hoje não se estava pensando nesse resgate de crianças com a natureza, crianças com outra vida, a não ser dentro de uma sala, olhando para um computador, né? Porque a gente estava achando isso o máximo. Até a gente ficar preso dentro de casa e só poder ser pelo computador tudo. E aí a gente viu que não é tão legal. Ou seja, a gente tem dificuldade de aceitar a diversidade. Por que não incluir? Não, a gente escolhe uma coisa e aquilo não presta mais. Agora é isso, é só na máquina. É só... Não, pode coexistir, pode equilibrar, pode... Entendeu? Eu acho que o convite que a gente tem é nesse dever, né? De colocar em prática os princípios e nos permitir, né? Refazer, né, os caminhos. Eu tenho como bibliografia o Evangelho, um modo de entender, o Renovando também, que eu acabei não botando, o Livro dos Espíritos, que são, né, referências, e acho importante isso, né, a partir de hoje, né, quem quiser chegar em casa, ler a mensagem de Lázaro, que esse aí foi o meu caminho, que tem a ver com a minha história, né, de vida, do que eu penso hoje sobre tudo isso. E hoje, né, eu sou uma pessoa muito comprometida com o que eu faço, então eu fiquei refletindo muito, né, desse dever, né, e achei que era meu dever falar para vocês que a gente precisa ampliar a nossa visão, nos ver como espíritos e continuar, né, num acolhimento e numa escuta amorosa, né? Claro que eu também tenho a ver com as minhas vivências, essa coisa desse acolhimento. Eu não acho que, para mim, não funciona a ferro e fogo. Não funciona. Para mim, é sendo acolhido, é vendo cada um de cada vez, o que cada um pode dar. Porque não adianta, né? Se fosse no grito, eu era maravilhosa, porque grito foi a coisa que eu mais ouvi na minha vida. Então, a gente tem que saber que não é. Não é no grito, não é na porrada, não é no tranco, não é, entendeu? E eu percebo, e tenho que dizer para vocês, pela minha mediunidade, os espíritos não querem isso. Os bons espíritos não querem isso. Né? Passei por um momento muito difícil, que me afastei daqui, muito difícil mesmo, e eles não me cobraram nada. Foi só amor, paciência e orientações. Entendeu? Regulação dizendo, isso. Mas não teve às vezes que a gente tem uma crueldade interna, que é muito da gente, que quer ser perfeito, que quer parecer. Não tem. Os espíritos verdadeiramente bons, eles vão se posicionar, mas eles não vão impor e vão deixar com que você exercite o seu livre-arbítrio, porque senão ele está decidindo para você. Se algum deles dissesse volte, eles estavam decidindo, então não era eu. Eles esperaram eu entrar na dor que eu quis entrar, e até onde eu fui. Quando eu pedi ajuda, eles me ajudaram e disseram que eu era capaz. Então é isso. Os bons espíritos, na verdade, estão sempre ao nosso lado dizendo isso. Vocês são capazes. Mas, na verdade, pela nossa história de vida, história de educação, a gente está esperando o outro nos salvar, nos dizer, nos dar a rota, nos dar o modelo, nos dar o caminho. Não tem. Estamos todos
no mesmo barco, no sentido de que ninguém tem um mapa, está todo mundo em construção do mapa, e às vezes a gente dá uma pescadinha, o outro está um pouquinho mais adiantado, a gente fala, então eu posso ir por aí também. Então, na verdade, é isso, é uma permuta. Por isso que eu acho, né, minha filosofia hoje na educação é que somos companheiros, estamos juntos, aprendendo juntos, e podemos sim trocar experiências, mas o nosso referencial é Jesus. Se existe um modelo, não é o outro, é Jesus. Está distante, mas não é para a gente ser Jesus de uma hora para outra. É referencial, ou seja, na hora que eu vou fazer alguma coisa, eu penso, poxa, isso não seria muito, né? Jesus jamais faria isso. Então, vou atenuar um pouquinho. Então, na verdade, é algo para a gente ter parâmetro, né? Para não dizer também, Deus, você me jogou aqui nesse mundo de prova e expiação e eu não tinha nenhuma referência, né? Estava sem o mapa e nem referência eu tenho. Então, na verdade, é para a gente ir se constituindo como quem é mãe e pai. Ninguém nasceu com um manualzinho. A gente vai se tornando, à medida que o filho vai se tornando filho e crescendo, a gente vai se tornando pai e mãe. Não tem um manual e não tem o certo e o errado. Tem o que a gente deu de possibilidade. Poderia ser diferente? Poderia, mas foi o que a gente podia. E aí a gente pode fazer diferente quando a gente toma consciência que não era mais aquilo. Pode também chegar para o outro e reconhecer, foi o que eu dei de melhor. Isso é importante também. Acalenta o outro, mesmo que esse outro já esteja grande, com 20 anos. Você dizer ao outro, poxa, eu achava que isso era o melhor. Que ali, né, a gente leu, que a gente faz pensando que está fazendo o melhor. Mas, de acordo com nossa ignorância, muitas vezes o nosso melhor não é o melhor na perspectiva do outro, porque o outro também tem seus anseios, suas necessidades e seus dilemas internos. Agradeço muito a oportunidade, né, de estar aqui com vocês.